Gravando. Bom, boa noite a todos os sobramistas, confrades e confreiros de todo o Brasil, encerrando o primeiro ciclo de palestras das Sobrames, das palestras virtuais desse ano. Vamos agora passar a palavra para o professor André Bastos Gurgel, que vai ministrar a palestra de hoje, que é as musas na arte e na literatura. Dr. André Bastos Gurgel, palavra com o senhor. Boa noite a todos, me ouvem? É certo, que por algum motivo aqui estava no mudo. Então, é um prazer estar aqui, muito obrigado, professor Dr. Arruda Bastos. Eu vejo aqui muita gente que já esteve na palestra do mês passado, um prazer tê-los aqui. Doutora Ana Margarida, doutor Flávio Leitão. Hoje eu trouxe uma temática que tem mais a ver com arte e literatura. Agora, um conselho que eu dou para vocês é, se possível, pegue um bloquinho para ir anotando, porque na palestra de hoje eu vou mencionar muitos livros, muitas obras, e aí mais tarde, se vocês quiserem me perguntar, quando a palestra terminar e abrirmos a possibilidade de perguntas, aí vocês ficam à vontade para perguntar o que quiserem. Então, eu vou começar aqui a apresentação, vocês só me... Ana Margarida, apareceu uma mensagem aqui em inglês. Host disabled participant screen sharing. Desculpe, eu já liberei, acabei de liberar. Ah, certo. Então, eu vou fazer o compartilhamento da tela, só um instante. Estou no último slide aqui, só um instante. Pronto, então começamos agora, oficialmente, nossa palestra, As Musas na Arte e na Literatura. Mais uma vez eu digo, um prazer estar aqui com todos vocês. A palestra de hoje é fundamentalmente sobre mitologia grega, mas é o que eu sempre falo para vocês, nenhuma palestra que nós fazemos é exclusivamente sobre um assunto. A gente trata de vários assuntos, de literatura, música, arte, tudo. Porque é o que eu sempre ouvi uma frase muito interessante que um médico falou, foi numa época uma palestra na Academia Cearense de Medicina, que falaram que aquele médico que só sabe medicina, ele não sabe nem medicina. Como é que você vai entender o paciente se você não lê, se você não estuda? Se você é uma máquina, que nem o famoso personagem de ficção, o Dr. House. Vocês lembram do personagem? O homem era uma máquina, sem sentimentos, sem nada. Era um calculista, tomava atitudes completamente equivocadas em relação à ética, maquiavélico. Mas então, o que nós vamos tratar hoje aqui são das musas. O que eram esses seres, qual é a influência que eles têm até hoje. As musas têm uma influência muito importante até hoje na arte, na literatura. Olhem só, qual é a etimologia da palavra musa? Musa vem de musa, literalmente significando música ou canção, nome que foi dado às divindades protetoras e personificadoras das artes. Isso aqui eu não concordo muito, associar a palavra musa a essa raiz do indo-europeu men, que é a mesma raiz que origina o mens, do latim, quer dizer mente, o man do sânscrito, o men do grego, são todos relacionados à mente, como a criação mental. E essa criação mental é que consegue fazer a inspiração dos poetas, dos músicos. Até hoje nós falamos que esse poeta tem uma musa inspiradora, não é assim? Então, essa ideia da musa inspirando as pessoas vem desde a Idade Clássica, desde a Grécia, e ainda existem também, até em outras culturas, seres parecidos com as musas, como as Apsara, na mitologia hindu. Agora, vamos ver como é que tudo começou. Tudo começou com a titanomáquia.
Esse termo titanomáquia tem a ver com duas palavras gregas. Titanos, que é o titã, eram aqueles seres que existiam antes dos deuses, e máquia tem a ver com guerra, é do grego máker. Aqui retrata um conflito bélico de dimensões gigantescas entre os deuses, Zeus, Poseidon e os titãs. Ao final, os titãs são aprisionados no Tártaro, os deuses são vitoriosos, e para comemorar aquilo, Zeus tem a ideia de criar estes seres que teriam uma voz extremamente melodiosa e que iam cantar para agradar os deuses no Olimpo. Foi assim que surgiram as musas. Qual é a origem delas? Aqui vamos começar também a ver mais obras de arte. Esqueci de falar da fonte para vocês. Essa aqui é de Cornelis van Haarlem e está no Museu Nacional de Arte da Dinamarca. Aqui vocês percebem os deuses e aqui os titãs caindo no Tártaro. Agora, à medida que eu vou apresentando aqui as temáticas, vou mostrando também para vocês obras de arte relacionadas. Então, Zeus, para criar as musas, ele tem um relacionamento com a deusa Mnemosine. Esse termo, essa raiz M-N-E-M, tem a ver até com vários termos médicos, como amnésia, mnemônico. Então, é uma deusa relacionada à memória. Por isso que até hoje as artes relacionadas às musas, como a música, a literatura, a comédia, tudo tem a ver com o quê? Com mente, com memória, certo? Isso aqui eu acho bem interessante, essa aqui é uma representação da própria deusa Mnemosine, em português Mnemosine. E aqui uma representação de Zeus e a deusa. No começo é até interessante como ele corteja Mnemosine, né? Tem uma descrição muito boa que aqui nessa obra de Gustavo Schwab. Depois eu vou apresentar uma bibliografia para vocês. Qualquer coisa é só perguntar, viu, gente? Esse aqui já mostra aqui uma temática mais pastoril, de Zeus, com traje de pastor, aqui visitando a deusa. Então foi dessa união que surgem as musas. Aqui nós temos uma outra representação de Hesíodo e a Musa, do artista francês Gustave Moreau. Bem interessante aqui a musa atrás, inspirando o poeta clássico Hesíodo. A principal fonte sobre as musas na Idade Clássica vem de Hesíodo. Ele foi o escritor dos Trabalhos e os Dias e da Teogonia. O mais importante, na minha opinião, desses dois é a Teogonia, que ele trata de ele relata como foi a criação dos deuses. E também fala da batalha entre os titãs e também da criação dos seres humanos. Vamos ver como é que Hesíodo trata esse tema, como é que ele descreve. Olhem só. Pelas musas heliconíades comecemos a cantar. Elas têm grande e divino o monte Helicon. Na Grécia, existem vários montes que eram associados às musas. Os gregos acreditavam que as musas viviam lá, ou ao menos frequentavam aqueles locais. Uma mitologia muito comum também em outras culturas, como a celta. Os celtas acreditavam que as fadas, chamadas de Shi, habitavam alguns locais na Irlanda, Escócia, na Inglaterra. Então, elas têm grande e divino o monte Helicon. Em volta de fonte violácea com pés suaves, dançam do altar do bem forte filho de Crono. Aqui vocês veem que é uma referência ao titã Crono, que foi o pai de Zeus.
Aqui também é uma referência às musas terem esse gosto pela dança. Há muitas representações artísticas que eu vou mostrar para vocês hoje que mostram esse aspecto das musas como dançarinas, que equivale também às que eu mencionei para vocês antes, as Apsara, da mitologia hindu. Aqui é o autêntico Monte Helicon. Desculpa, aqui é o Monte Parnaso. Vou mostrar o Helicon depois. Esse aqui é um dos montes relacionados às musas. Até nós tivemos um movimento literário aqui chamado Parnasianismo. Lembram que tinha muito a ver com isso, a busca das musas, a busca da inspiração. Houve um retorno à mitologia grega, muito parecido até com o próprio classicismo do século XVI. Agora, vamos ver uma fonte que descreve também as musas. Mais uma aqui, mais uma obra que eu vou indicar para vocês. Essas obras antigas até é interessante porque elas, na verdade, não têm título. Ou o título é a primeira página do livro, a primeira frase, ou então o título é dado anos depois por algum comentarista. Olhem só, este aqui é o escritor Diodoro Sículo. Ele habitou no século II, século III, depois de Cristo. E apesar de ele ser de origem, ele viver na época do mundo romano, ele escreveu sua obra em grego, como muitos fizeram. Marco Aurélio, por exemplo. A língua assim das pessoas mais letradas era o grego. Então, muitos escritores romanos escreveram em gregos. Tem um professor que brinca que diz que os romanos eram gregos em togas. Por causa disso. Por essa paixão pela cultura grega, até em detrimento da cultura romana mesmo. A próxima obra que eu mostro para vocês é extremamente importante. É o Monte Parnaso de Rafael. Dá para fazer uma aula só baseada nessa obra de arte aqui. Porque tem muitos personagens sendo representados aqui. E não só da mitologia greco-romana. Aqui ao centro, vocês observam Apolo. O deus Apolo era muito relacionado às musas também. Ele é considerado, em algumas fontes o chamam de Apolo Musagoté, ou seja, o que lidera as musas, o que conduz as musas. Então, aqui nós temos Apolo ao centro, tocando um instrumento musical. Isso aqui é até uma licença poética, porque esse instrumento nem era comum na Grécia. Isso aqui é um instrumento medieval, uma rabeca. Aqui nós temos as musas mesmo, olhem só. Aqui ao lado dele. Mas se vocês forem aqui para a esquerda, aí já não são personagens completamente, exclusivamente do mundo greco-romano. Olhem só, quem seria esse aqui? Dante. Dante foi colocado aqui. Aqui, Homero, poeta aqui, essa expressão assim mais de... Ele está aqui, com certeza ele aceita a teoria que o Homero era cego. Então, o Monte Parnaso serviu de muita inspiração para obras, para artistas. Mais um exemplo aqui, Apolo e as Musas, de Claude Lorrain. Aqui bem interessante também, já com uma temática mais bucólica, com estes cisnes. Aí aqui, observem que é sempre esse número 9. Eu vou mostrar mais tarde para vocês que há muitas fontes sobre as musas, mas as principais, as mais aceitas na antiguidade, era que eram 9 musas ao todo. E cada uma representava uma arte liberal. Agora, outro aqui bem interessante está localizado no Museu do Louvre. Está aqui num sarcófago, mostrando as musas em movimento de baile. Mas agora, vamos ver quando é que surge
um aspecto muito interessante da mitologia, e especialmente dos poemas épicos, que é a invocação à musa. Olhem só, aqui nós temos a invocação à musa, feita por Dante Alighieri. Aqui nós temos o original, em italiano, e aqui embaixo a tradução. Ó musas, ó do gênio potestade, valei-me, aqui ó mente que guardaste quanto vi, mostra a egrégia qualidade. Poeta, assim falei. Aqui é Dante se referindo a Virgílio, que começaste a guiar-me. Vê bem em mim persiste calor que a empresa que me fias baste. Isso aqui é do canto 2 do Inferno. Dante começa a ter dúvidas se ele era realmente capaz de empreender essa viagem mística pelo inferno. Esse aqui eu não coloquei a tradução em português, mas porque vocês vão entender sem precisar de tradução. Essa aqui é uma invocação à musa, mas uma época mais recente, a Argentina do século XIX. Então, ele não vai fazer a invocação a uma musa pagã, digamos assim, greco-romana, mas ele faz a invocação aos santos do céu que ajudem meu pensamento. Essa aqui é uma obra muito famosa na Argentina, é basicamente um poema épico do povo gaúcho, que também é muito famoso aqui no Brasil, no sul do Brasil. Já em outras regiões, norte e nordeste, ninguém nunca ouviu falar. Ela é não só recitada, mas também cantada e com um acompanhamento de violão. E o espanhol não é muito fácil de compreender em algumas partes, porque ele vai usar o dialeto típico dos gaúchos, os gaúchos do século XIX. Mas há edições que têm comentários. Mais tarde eu posso até indicar para vocês. Agora, uma invocação aqui na nossa língua mesmo, essa aqui é uma das mais famosas, está nos Lusíadas. Olhem só, esses versos aqui são os mais belos já escritos em língua portuguesa. Cessem do sábio grego e do troiano as navegações que fizeram, cálice de Alexandre de Trajano, a fama das vitórias que tiveram. Referência a Alexandre Magno, referência ao imperador Trajano. Que eu canto o peito ilustre lusitano, a quem Netuno e Marte obedeceram. Cesse tudo que a musa antiga canta, que outro valor mais alto se alevanta. Aqui até uma parte que gera muitos comentários em relação aos Lusíadas. É como se ele falasse que cesse tudo que foi feito antes, toda a literatura pré-cristã, porque vai começar uma nova literatura. Vai começar uma nova era. E até olhem que ele não vai invocar nenhuma das musas tradicionais dos gregos e romanos. Ele vai invocar as Tágides. Ele criou isso aqui como se fossem ninfas, seres sobrenaturais que habitassem o rio Tejo. Então essas Tágides seriam o rio Tejo, seriam essas ninfas do rio Tejo. Mas agora eu vou mostrar para vocês o lado mais sombrio das musas. Isso aqui é uma temática muito comum na mitologia. Quando um ser humano ele tenta ir além do Deus, tenta obter feitos que estão além dos deuses, eles são punidos. Foi uma mensagem que os antigos deixaram para nós, que os deuses não poderiam ser desafiados e que os seres humanos deveriam conhecer as suas limitações. Foi o que aconteceu aqui no Desafio das Piérides. Eu vou apresentar agora outra obra da Antiguidade Clássica e que, infelizmente, não tem o valor que merece. Para quem não me conhece, é a primeira vez que está vendo
uma palestra aqui, eu critico muito alguns pesquisadores, alguns estudiosos do grego e do latim, porque eles menosprezam o grego e o latim que foi escrito na era medieval, no século I, século II, da era cristã. Porque eles são, assim, muito entusiasmados, até ao exagero, pela chamada Era de Ouro da mitologia greco, da literatura greco-romana, que seria no século V a.C. para os gregos e o século I a.C. com os romanos, com escritores como Júlio César, Cícero. Então, o escritor que eu vou apresentar para vocês é mais um, também romano, mas que escreveu em grego. Aqui ele descreve o que aconteceu. Eu não vou ler tudo porque essa parte vocês já sabem, que foi o encontro que Deus teve com a deusa Mnemose, né? E aí havia também esse rei Pieros, que teve 9 filhas. E a cada uma estava associada a uma qualidade de uma musa. Então, essas 9 filhas dele, vão desafiar as musas para um duelo com canto. Mas olhem só qual é a descrição que ele faz. Sempre que as filhas de Pieros começaram a cantar, toda a criação escureceu e ninguém deu ouvidos ao seu desempenho coral. Mas quando as musas cantaram, o céu, as estrelas, o mar e os rios pararam, enquanto o monte Helicon, seduzido pelo prazer de tudo isso, cresceu em direção ao céu, até que, pela vontade de Poseidon, Pégaso o deteve batendo no cume com seu casco. Pégaso é o cavalo alado, nascido quando Teseu matou a Medusa. Aquele monstro que petrificava os inimigos. Agora, outro aspecto interessante das musas é que influenciam ao ponto de até livros, obras, quando são divididas em capítulos, em livros, cada uma delas é dedicada a uma musa. No caso da obra de Heródoto, quando a sua obra foi dividida em 9 partes, cada uma foi associada a uma musa. Pronto, gente. Agora eu vou mostrar para vocês quem era cada musa e o que é que cada uma representava. Vamos lá. A primeira que eu vou apresentar para vocês é a musa Calíope. Essas duas obras aqui são bem interessantes. Essa aqui é um fragmento, na verdade, uma pintura muito maior. Mas eu coloquei assim para dar um destaque maior à musa Calíope. Nessa mesma gravura a gente vê 3 musas. Essa aqui é do pintor francês Simon Vouet e aqui do italiano Cesare Dandini. Essa aqui eu acho também bem interessante. Daqui dá para ver que ela tem obras clássicas. Aqui dá para você ver Eneida, Ilíada. Aqui dá para ler também Odisseia. Aqui dá para ler Odisseia também na obra dela. Porque, de acordo com cada escritor, uma musa vai ter uma característica diferente. E algumas eram associadas a várias, como a protetora de várias artes, às vezes a música, literatura, tragédia, comédia. Vamos ver quando é que essa musa aparece na literatura. Na própria comédia de Dante, ele faz aqui uma invocação a Calíope, certo? Calíope, o som alto e sublimado, que as pegas esperaram permitira, de esforço e atrevimento perdoado. Isso aqui ainda é uma referência aqui
as Piérides, que ao final, quando elas foram punidas, sendo transformadas em pegas, uma espécie de pássaro. Suave cor de oriental safira, que se esparzia no sereno aspeito, do ar até onde o céu primeiro gira. Ô, gente, desculpem aqui, eu cometi um erro. Isso aqui não é do inferno, é do purgatório, certo? Desculpem aí nossa falha. Agora, outra invocação feita à musa acontece no próprio Homero. Eles especulam que essa deusa a que ele se refere aqui é a musa Calíope. Olhem o que ele fala. A ira deusa celebra do peleu Aquiles, o irado desvario que aos aqueus tantas penas trouxe e incontáveis almas arrojou no Hades. De valentes heróis espole para os cães, pasto de aves rapaces, fez-se a lei de Zeus. Isso aqui é a tradução do Haroldo de Campos. É uma das melhores que tem. Apesar de umas licenças poéticas que ele faz, ainda é uma das melhores. Até ele manteve aqui também aqui ele colocou ira, porque equivale aqui a palavra grega menem, e aqui na outra ele colocou esse ulomenen, ele colocou como irado, porque algumas pessoas acreditam que é da mesma raiz. Daí vocês têm termos médicos como mania, maníaco, cleptomaníaco, tudo vem dessa palavra grega que significa loucura. Agora, outra obra que eu vou apresentar para vocês, essa aqui eu tenho muito orgulho também, porque uma tradução que eu mesmo fiz, e chama-se Ilias Latina. Eu espero até, se possível, publicar ainda esse ano. Ela é uma pequena adaptação da Ilíada de Homero. Enquanto a Ilíada de Homero tem 14.000 versos, a Ilias Latina é uma simplificação em 1.500 versos. Mas mesmo assim, vale muito a pena ler. Aqui nós temos a mesma, quase uma tradução assim, ipsis literis, uma tradução letra a letra, ao menos nessa parte aqui. Ele fala da revela-me a ira, ó deusa, que trouxes tristes mortes aos míseros gregos, e almas fortes heróis levou para o Orco. O Orco é uma espécie de submundo, de mundo inferior, aonde as pessoas morriam, para onde as pessoas iam após a morte. Além disso, nós temos o próprio Virgílio na sua Eneida. Eu gosto de brincar às vezes que a Eneida é uma das primeiras obras do mundo de propaganda política. Isso não tira, é claro, o seu mérito, mas ela foi financiada pelo imperador Augusto e é toda baseada nele. As pessoas leem sobre Enéas, mas é para a pessoa ler Augusto mesmo, porque Augusto financiou a obra. Tem uma história que Virgílio, no final da vida, pediu para que a obra fosse queimada. Foi uma sorte que o escravo não obedeceu, senão a gente não ia ter acesso à Eneida. Mas é o que eu disse, foi uma obra escrita com o principal motivo de propaganda política, de justificar o poder de Augusto, o poder da dinastia Júlio-Claudiana. Foi após a Guerra Civil, eles precisaram justificar o poder vigente. Então, a melhor forma foi com um poema épico em que se associavam essas qualidades místicas a um suposto antepassado de Augusto. Agora, aqui eu coloquei progenie porque essa musa, bem, as musas no começo eram vistas como deusas virgens. Então, não podia ter filho. Mas com os passados séculos, mudou um pouco essa mitologia e não foi mais tabu relacionar que a musa teria filhos. Então, a musa Calíope
De acordo com algumas fontes, é a mãe de Orfeu, e também a mãe de outro grande músico da mitologia, chamado Lino. Outra musa, essa aqui está relacionada mais à música. Por isso que um dos símbolos de Euterpe é aqui a flauta. Esse tipo de flautas é uma forma específica dos gregos, chamada de aulis. Existem algumas pesquisas arqueológicas que estão até tentando reconstituir o som da aulis. Existia tanto a aulis tocada com uma mão só, como tem a aulis dupla. Tem até algumas reconstituições que são bem interessantes. Agora, outra musa também vale a pena a gente mencionar aqui é Melpone. Observem o que ela traz aqui na mão direita. Esta é uma das máscaras teatrais. No caso aqui, a máscara relacionada à tragédia. Então, ela é uma musa fundamentalmente associada ao drama, à tragédia. A ela também é associada como a mãe das sereias. Olhem só, essa aqui é uma representação artística de como seriam as sereias. No caso, ele usou como fonte a Odisseia, que descreve como sendo seres meio com corpo de ave e com apenas o pescoço para cima de mulher, que atraíam os navegantes para que eles batessem o barco contra os recifes, naufragassem, e eles são devorados por elas. Agora, em contraste com a musa da tragédia, nós temos aqui a da comédia, que chamava-se Thalia, certo? Olhem só aqui ela com cores muito mais vivas do que a da tragédia. Aqui ela parece estar até esboçando assim um sorriso. Mas o principal mesmo aqui o retrato. Olhem só. Retrato representando a comédia, retrato sorrindo. Agora, outra musa também que vale a pena a gente ver é Clio, especialmente relacionada à história. Olhem só os símbolos dela, essa placa aqui, asas, certo? Os louros também simbolizando a vitória. E é uma musa que tem muita participação na literatura. Olhem só, Chaucer, o poeta inglês do século XIII, olhem só o que ele fala, ele faz uma invocação a essa musa específica. Ó Senhora minha que se chama Cleo, doravante seja minha prosperidade. Para rimar bem neste livro, como assim o fiz, aqui não é preciso outra capacidade. A tradução é minha, então para manter aqui a rima entre muse e use, eu traduzi como prosperidade e capacidade. É uma forma de ser mais fiel ao original em inglês. Na verdade, isso aqui não é bem o inglês moderno, mas o inglês médio, que é anterior a Shakespeare. Agora vamos ver outra musa, essa aqui está relacionada especialmente à astronomia. Por isso que ela tem aqui um compasso e aqui um globo representando um planeta. Algo interessante também sobre ela é que houve uma espécie de miscigenação, porque ela não foi, depois da era grega, ela passou a ser considerada uma musa relacionada à poesia cristã. É como isso aí foi graças, na verdade, a um escritor inglês que eu vou mostrar mais tarde para vocês. Mas o primeiro que nós vamos ver aqui
Catulo, o poeta que é conhecido como... Havia em Roma um grupo de poetas que eram chamados de neóteroi. Eram os poetas novos, uma nova geração que escrevia poemas diferentes da anterior. Olhem só, esse poema trata exatamente da musa Urânia. Ó tu que habitas o monte Helicon, e como Linus, filho de Urânia, levarás uma delicada jovem àquela que será seu homem. Ó Deus das núpcias, ó Deus Himeneus. Isso aqui é um cântico utilizado em casamentos. Daqui há também a menção a Himeneu. Além disso, além dessa aqui, nós temos duas obras que tratam da deusa Urânia. Nessa aqui há uma invocação, essa obra de Manzoni, é feita uma invocação à musa Uranus, mas nessa aqui ela é uma personagem principal. É até uma obra bem interessante porque é uma das pioneiras na ficção científica. É o relato do primeiro viagem à Lua feito por uma mulher no ano da graça, no ano da era cristã, do ano da graça de 2057. Isso aqui é muito comum na ficção científica, a pessoa falar que a ação vai se passar 200, 300 anos depois. Agora, esse foi o principal poeta que fez com que essa musa específica fosse associada à literatura cristã, porque esta obra aqui, O Paraíso Perdido, trata de Adão e Eva, a queda do homem, a queda de Satanás, o surgimento do homem, é uma obra cristã. Ele fez invocação à musa Urânia. Urânia vem dos céus, musa divina, de tua voz seguindo sons sagrados. Muito linda além me remontei do Olimpo, as regiões onde Pégaso não foge. De uma das 9 irmãs, que as priscas eras do Olimpo os topes habitar fabulam. Agora, a musa Poliínia é muito associada a temáticas pastoris. Frequentemente ela é representada com uvas, enxada, instrumentos agrários. Mas o nome dela, Poliínia, significa muitos hinos, muitas canções. Então, ela era também associada também às artes e à música. Há uma menção a ela também no Paraíso de Dante. Isso aqui é no canto 23, que ele chega a encontrar Maria, Jesus. Mesmo das línguas todas o deleite, se tivesse eu, que Polínia e irmãs tanto nutriram do docíssimo seu leite, não diria que 1/1000 o meu canto, de quanto de Beatriz santo sorriso, iluminava seu aspecto santo. Agora, uma penúltima musa que eu vou apresentar para vocês é Terpsichore. Essa aqui também é muito associada à música, por isso aqui ela sempre é representada com um instrumento musical. A principal representação dela está no balé de Stravinsky, o balé Apollo. Ela também é uma personagem. Agora, a musa Erato, vocês podem até reconhecer aí que esse nome Erato tem a ver com o quê? Com Eros, tem a ver com amor. Então, essa musa é relacionada à poesia erótica. Olhem só nessa representação aqui, ela brincando com essa criança. Olhem só atrás da criança que tem asas. Então, possivelmente é quem? Eros ou Cupido dos romanos. Aquele deus responsável por utilizar suas flechas para que as pessoas se apaixonassem. Agora, a menção
que se faz a ela está na Argonáutica. É uma obra do século II na nossa era, escrita em grego, que trata dos feitos do herói Jasão em busca de uma pele de carneiro chamada Velocino de Ouro, que que tinha poderes mágicos. Olhem só o que ele fala aqui. Agora conta-me, ó Erato, como Jasão tomou o Velocino de Ouro para Iolcó, ajudado pelo amor de Medeia. Medeia é a famosa feiticeira da mitologia grega, que é personagem de muitas tragédias, de muitas óperas também. Ela se apaixona pelo herói Jasão, mas ele de herói não tem nada. E no final acaba tendo a tragédia contada na tragédia Medeia, de Eurípides. Não dá para contar tudo aqui porque o tempo é curto. Então, gente, isso que eu queria passar para vocês sobre as musas. Agora eu vou fazer um convite para vocês. Eu criei um clube cultural aqui em Fortaleza, mas pessoas de outro estado também podem participar à vontade, que eu chamei de Clube Parnasiano, exatamente em relação, fazendo essa alusão às musas. Vocês podem participar do nosso grupo no WhatsApp, esse é gratuito, certo? Lá todo dia tem alguma postagem sobre música, literatura, poesia, cinema, tanto cinema mudo como cinema falado. A gente trata de vários temas lá. Arte também. Eu vou apresentar aqui brevemente o que é que nós fazemos lá. Além desse grupo no WhatsApp, tem também um curso que eu ofereço, que trata de vários assuntos relacionados à cultura. A cada encontro, a gente vai tratar de até 3 temáticas como essa. A gente pode falar de Camões, por exemplo. A gente pode tratar do teatro grego. Às vezes até coloco os alunos para lerem, para representarem um pouquinho, para desenvolver o talento na arte dramática. Aqui o Édipo Rei, isso aqui é uma bela versão também, com os atores colocaram as máscaras típicas do teatro grego. Pode ser tanto uma tragédia, um Édipo, como pode ser a Lisístrata, que é uma comédia, foi traduzida como a greve do sexo aqui no Brasil. A gente pode tratar de romances, como José de Alencar, aqui Iracema, de música, não só música clássica, aqui representada por Mozart, como também jazz, aqui Louis Armstrong, o shot, o baião, representado por Luiz Gonzaga, o samba dos anos 20, anos 30, Noel Rosa, o tango também, cinema, vamos tratar de todos essas personalidades aqui da arte do cinema, os irmãos Lumière, Pasolini, Paul Wegener, aqui uma cineasta um pouquinho esquecida, mas foi quase uma pioneira, igual aos irmãos Grimm, desculpem, os irmãos Lumière, Alice Guy, uma cineasta francesa. Tratamos de arte também, falamos de grandes obras, aqui a Michelangelo, de Da Vinci, e o Napoleão conquistando os Alpes, de Delacroix. Fotografia, nós falamos do começo da fotografia, aqui nosso imperador, Dom Pedro II, aqui Churchill, e umas fotografias bem polêmicas, né? Para a época não eram polêmicas, claro, mas estas aqui são crianças que eram modelos de Lewis Carroll, o autor de Alice no País das Maravilhas, que até hoje tem umas acusações sérias com ele por que talvez ele fosse
pedófilo. Há umas fotos em que a Alice, que é um personagem real, ele conheceu uma criança chamada Alice, que inspirou a obra. Ela está em posições seminua. Mas ninguém conseguiu provar nada realmente sobre ele. Então, aqui nós temos informações sobre o curso, tá? Quem tiver interesse é só me procurar. Vai ser segunda-feira, às 20 horas. Já coloquei para começar já na próxima segunda-feira, ok? No dias que tiverem reuniões aqui, a cada mês tem uma reunião, não é? Que nós sobramos, a gente remarca para outro dia, ok? Aqui estão os meus contatos, o celular, o WhatsApp. Vocês, se quiserem participar do Clube Parnasiano, é gratuito, viu? Fiquem à vontade. É só escrever para mim. Quem não está nos meus contatos, claro, me escreve, me apresenta, viu a palestra e que quer participar. Além do WhatsApp, eu tenho o Instagram, prof.andré.gurgel, e o e-mail, andrebgurgel@gmail.com. Então, gente, muito obrigado. Aqui meu agradecimento especial a Sobramos, ao Dr. Arruda Bastos, ao professor Marcelo Gurgel. Agradecimentos também a pessoas que me ajudaram com sugestões, ao meu professor de grego, John Stuart Priest, e minha professora ela me ensina bel canto, ensina a cantar ópera, Cláudia Muniz. Então, gente, um prazer estar aqui na Sobramos mais uma vez. Muito obrigado. E agora, eu estou aqui estou à disposição de vocês para sanar qualquer dúvida. Bom, obrigado, professor André Bastos Gurgel. Bom, doutor André está à disposição, né, dos confrades e confreiras de todo o Brasil. Boa noite. Boa noite. Posso interromper, André, o compartilhamento? Posso interromper? Pode, até Pode, porque sim. estou sabendo voltar aqui para... Certo, então, vou fazer por aqui, pode deixar. Luiz Moura. Doutor Luiz Moura. Parabéns, André. Eu gosto muito de mitologia e foi muito boa a sua apresentação. Eu queria só que você dissesse para a gente, primeiro, tem a Calíope, e tem um termo que eu gosto muito, musa calipígia, que denotava assim uma cintura fina e os glúteos harmônicos. Vem de Calíope, a calipígia, ou tem outro significado? Esse é um. E qual é a diferença das musas para as ninfas? Ótima pergunta. Esse calibígia, né, na verdade, acho que é uma palavra grega que tem a ver com kalos, de que é belo, e se eu não me engano, eu acho que a palavra mesmo me escapou, porque não é uma palavra que nós vemos todo dia nos textos gregos, mas é um composto de kalos, que significa belo, nobre, no caso aqui, belo. E essa região do corpo humano, da anatomia, tem esse nome, é apenas um composto. Agora, em relação às musas e às ninfas, as ninfas, na verdade, são divindades menores. Elas não estão no mesmo patamar dos deuses. E elas também são muito relacionadas ao desejo sexual. Já as musas, elas estão mais relacionadas às criações artísticas, à literatura, à poesia, à música. E o elemento sexual praticamente não existe entre elas. Só muitos séculos depois que alguns autores passaram a dizer que as musas tiveram até filhos, tiveram relacionamentos com deuses, e aí tem uma progenie, tem filhos. Então,
É mais ou menos essa. Eu respondi sua pergunta? Sim. Assim. Bom, a palavra continua. Ana Margarida, você, né, Ana? Olha, eu quero parabenizar o André, excelente exposição, eivado de cultura e de arte, e bato palmas para o André, e mais uma vez gostaria de dizer que outras vezes ele deve apresentar, tipo essa apresentação que ele fez hoje, né? Porque a arte é muito importante na nossa vida. Sem dúvida. O professor André já vai ficar cativo na Sobrambes, além de ser indicado para a Sobrambes. É isso, doutor Marcelo Gurgel? Tem que abrir o microfone, Marcelo. É um áudio. A conversar oportunamente. Ele teria que entrar como benemérito, porque ele não é médico. Não, ele já é benemérito. Já é benemérito pelo primeiro projeto cultural Sobrambes 2021, nesse momento de grande dificuldade, né? O programa, essa programação nossa tem essa audiência ao vivo, mas a doutora Ana Margarida grava e depois transfere, nós colocamos em todos os grupos, em todas as páginas, colocamos no YouTube, e é muito depois, tem muita assistência depois, é muito compartilhado. Então, o doutor André Basco já é benemérito da Sobrambes, sem dúvida. Bom, algum questionamento, além dos parabéns, professor André? Ele participa da antologia há 4 versões já. Pronto. Ótimo. Doutor Sebastião. Boa noite, André. Mais uma vez, eu queria parabenizá-lo pela sua apresentação. Eu queria parabenizar a Sobrambes pela continuidade desse programa que foi implantado pela Celine, que é Semeando Cultura, e você contribuiu com esse curso que hoje complementa. Eu não tenho assim nenhuma pergunta a fazer, mas eu queria fazer só uma reflexão sobre uma obra que você apresentou aí. Eu achei muito interessante, Iracema, de José de Alencar. Você fez uma bela apresentação e depois mostra o primeiro romance que criou o romance brasileiro, Iracema de Alencar. Todos dizem, todos sabem que a releitura é com a releitura que a gente mais compreende uma obra, principalmente uma obra-prima. Eu li Iracema quando fazia o curso, não foi nem o ginasial, foi o científico. Gostei muito da obra e reli agora por ocasião dessa pandemia. Foi quando eu vi ter a compreensão da grandeza da obra. Meu Deus do céu! Quem tiver tempo, eu sei que todos já leram, releia Iracema, que vocês vão compreender a profundidade da grandeza da obra de José de Alencar. Então, eu fiquei muito satisfeito quando você apresentou num dos slides a obra de José de Alencar, Iracema. Então, mais uma vez, parabenizar. Eu sou muito encantado com esse seu estudo, o desenvolvimento que você tem nas línguas e nas artes. Parabéns. Eu queria estender esse parabéns também à família, ao Marcelo Gugel. Forte abraço. Marcelo. Eu estou na expectativa do curso que ele vai nos ministrar, um minicurso durante o congresso. O André, numa palestra que ele fez sobre literatura grega e sobre Ilíada, em especial, lá na Faculdade Católica de Fortaleza, ele chegou com quase um surrão, um sacolão de livros da Ilíada, diferentes versões da Ilíada e leitura comparada em vários idiomas, tudo que ele conhece bem. Conhece as diferentes traduções e ele domina o grego e domina o latim, então ele tem facilidade em idiomas clássicos.
O André passou 2 semanas em curso de imersão de grego com um escocês, um intelectual escocês que era religioso, mas teve uma crise existencial e passou a ser agnóstico. Ele não poderia mais ser pastor da igreja escocesa. Então, ele se tornou professor de línguas clássicas. E o André teve a oportunidade de passar 2 semanas com esse professor. Lá, inclusive, também ele estudou um pouco do idioma próprio da Escócia, embora seja um idioma em extinção, né? Pouco falado e praticamente reservado aos escoceses mais velhos, né? É uma língua que tem também na Irlanda, sendo que o da Irlanda é ainda muito falado pela população. O da Escócia está em desuso, vai caminhando para o seu desaparecimento. Então, nós estamos na expectativa do curso que ele vai ministrar no Congresso, que ele vai tratar da literatura esquecida de diferentes países, de diferentes civilizações, ou melhor dizendo. E ele vai começar da literatura egípcia, que é pouco lida, se fala mais ao livro dos mortos, ou a mitologia egípcia, e vem até dias mais próximos com o ladino, que é uma língua que é falada por judeus descendentes das comunidades israelitas que foram expulsas da Península Ibérica no século XVI, e eles conservam a língua que ela tem uma relação mista entre o Portugal e Espanha, das línguas faladas na época, Portugal e Espanha, e que conservou muito das tradições em 500 anos. Então, quando o português era mais parecido com a língua falada na Espanha, com o castelhano, que era a língua dominante. Então, dá uma expectativa grande do que ele poderá ministrar, porque ele tem uma bagagem cultural excepcional, mormente tendo em conta a idade dele, né? O André tem 34 anos e, segundo o Lúcio Alcântara e outros grupos que se reuniam na Livraria Cultura, como Sérgio Assaba, o Sérgio Gomes de Mato, Lúcio Alcântara e outros aí que integram o circuito cultural, apontavam o André como o maior intelectual jovem do Ceará, na visão deles. Não está falando aqui o progenitor dele, mas era o que se comentava com João Martins e outros que fazem parte desse circuito. Então, essa exposição de hoje foi mais uma demonstração dessa vastidão de conhecimento que ele tem. A língua que estava me fugindo era o gaélico. Então, tem o gaélico irlandês, que é falado por 20% da população irlandesa, e o gaélico escocês, que acho que é falado por apenas 1% dos escoceses. Muito bem, doutor Marcelo. Doutor Flávio Leitão. Presidente, eu tenho uma informação para dar e um convite. Na próxima quarta-feira, o professor André Bastos irá falar sobre um tema que eu ainda não havia visto palestrando sobre esse assunto, que é a romantização de alguns criminosos bandidos famosos, como Robin Hood e o nosso Lampião. Vai ser um tema muito interessante na próxima quarta-feira na Academia Excelência de Medicina. Eu não tenho de cabeça o link, claro, mas é possível que talvez o próprio André transmita esse link para a Sobramis, para que os sobramistas também possam participar dela. Eu vou ter, inclusive, a honra de apresentá-lo. Não o atrapalharei mais do que 5 minutos para fazer isso. Obrigado. Obrigado, doutor Flávio Leitão. Vamos aguardar, então, esse link para nós compartilharmos aí
para os sobramistas. Bom, alguma fala a mais? Eu posso falar? Pode, claro, claro, Fátima. Deixa eu tirar minha mãozinha daí. Pronto. Para parabenizar o professor André e para dizer da nossa alegria de tanto ele ser filho do Marcelo, que é um colega admirável, culto demais, que a gente respeita muito, e de uma outra colega muito querida também, que é da nossa turma, da turma 80, que é a Fatinha Bastos, que também escreve muito bem, só que não mostra o que escreve para a gente. Então, eu queria só dar um abraço em você e dizer que a gente, na turma 80, costuma acolher com muito afeto os filhos dos colegas da turma 80, né? Então, dá um abraço na sua mãe, que faz tempo que eu não vejo, só falo com ela por telefone, tá bom? Beijo para ela. Muito bem lembrado, doutora Fátima. E eu, que sou da turma de 79, tenho essa mesma visão. Bom, algum outro comentário? Eu tenho um convite para fazer. Não, André, depois do doutor Lúcio Flávio. Assim, fazer só um convite breve aqui para vocês. Eu estou com um projeto na faculdade onde leciono, a Faculdade Rodolfo Teófilo, que consiste em diálogos, debates sobre bioética. No começo, eu estou fazendo os debates na própria horário de aula. Eu disponibilizei essas duas últimas aulas, antes de acabar o semestre, para debates envolvendo temáticas de bioética. Já fizemos um sobre aborto e um sobre o uso de drogas. Então, quem quiser participar da discussão, pode ficar à vontade. Vai ser quinta-feira, às 9h30. Eu espero, no próximo semestre, fazer isso uma atividade maior, uma atividade de extensão, e se possível, feito no auditório, com mais convidados, com mais gente de outras áreas, não só médicos, mas é um estudo bioético, um estudo multidisciplinar. Então, vocês estão convidados para participar. Obrigado, professor André. Vamos participar. Doutor Lúcio Flávio. Zé, presidente Arruda, nobres colegas, nossos confrades, confreiras, a gente fica como que tonto, né, de ver tanta cultura no menino tão jovem, né? E aí, filho do Marcelo, meu colega de turma, referência da turma de 74, já escrevi sobre isso, Marcelo Gugel, né? A gente tem muita admiração, respeito, né? E aí a alegria de ter um menino destes, né? O André, um jovem, aqui eu anotei aqui, o mais jovem intelectual cearense. O André traz para a gente uma grande esperança, né? Neste mundo de WhatsApp, de leituras superficiais, que a gente vê de banalidades sendo ditas e escritas, de erros grosseiros da nossa língua pátria, né? E ver um jovem desse tipo, o menino do Marcelo, que para mim é um sobrinho, né? O Marcelo eu considero assim um irmão, e toda a turma o considera, turma de 77. Então, André, parabéns, e dizer para você que a gente fica encantado com a sua apresentação. Você tem tem uma carga imensa de conhecimento, de literatura, de línguas, de cultura, aí, da cultura greco-romana, a mitologia que encanta, né? E traz essas fontes de saber, né, para todos nós. Foi extraordinário. Meus parabéns, como todos devemos fazer, André. Mas eu queria fazer uma pergunta aí, André, só para não deixar passar a oportunidade. O Marcelo lembrou das línguas, dos dialetos que estão lá para o norte, para a Irlanda, o gaélico, né? E eu me lembrei, André, e aí queria que você confirmasse, em alguns dialetos de Moçambique, na África, não existe o verbo ter. Eles não
Eles não têm o verbo ter. E, uma certa ocasião, um padre lá irlandês me disse que lá na Irlanda, nesses dialetos antigos, que só os antigos irlandeses conhecem, eles também não tinham o verbo ter. O verbo ter. Eles dizem, eu estou com esta camisa, eu estou. Eles não têm o verbo ter. Eu queria que você nos falasse sobre isso. E muito obrigado, você foi espetacular na noite de hoje. Presidente, meus parabéns também. Marcelo, um grande abraço. Obrigado. Professor André. É o seguinte, alguns idiomas, meio difícil a gente até vê isso, pensa, como é que pode? Eles não tem um verbo específico para isso, mas é a estrutura do idioma. Como no hebraico, por exemplo, não existe o verbo ser no presente. Se eu quiser falar, eu sou um professor, em hebraico eu digo apenas ani moré, eu sou eu professor. Literalmente o que eu estou dizendo é isso. Com o gaélico é algo parecido. Se eu quiser falar eu tenho o livro, eu vou dizer este livro é para mim. Este livro é para mim. A mesma construção existe no latim também. Hic liber est mihi. Este livro é para mim. Embora no latim existe o verbo ter, mas essa construção também existe. Se quiser falar em gaélico, eu tenho sede, hami akas oram. Literalmente o que eu estou dizendo é a fome, existe fome para mim. E não fala eu tenho fome. Literalmente o que eu estou dizendo é existe fome para mim. É uma característica do gaélico escocês, irlandês, acho que no galês também. Mas alguns idiomas são estruturados assim, não existem verbos específicos que nós temos. Obrigado, André. Bom, nós contamos na sala com o nosso querido amigo, o Dr. Roberto Misici. Se ele quiser abrir o microfone e falar, a palavra está também facultada, professor Roberto. Muito obrigado. Desculpe atraso, eu tive um problema aqui hoje, só que consegui entrar. Peço desculpa por não ter assistido a essa bela conferência, já que vocês já estão tecendo comentário e reforçando exatamente o que o nosso confrade Leitão, do Flávio Leitão, falou que na quarta temos uma conferência do nosso na academia e todos presentes estão convidados. Nós vamos repassar o link para o Marcelo e o Marcelo vai repassar o link para vocês. Estamos aguardando vocês, será, como do Flávio, eu também tive que falar esse tipo de interpretação, ou seja, colocar que vai postar sobre este assunto, na verdade, e sem dúvida será uma coisa muito interessante. Então, todo mundo está convidado para quarta-feira, às 19 horas. Eu mandarei o link pelo Marcelo para vocês e todos os participantes poderão estar presentes. Um forte abraço a todos vocês. É um prazer falar esta nobre academia. Obrigado, doutor Roberto Cici. Boa noite, eu vou precisar sair, eu queria que me desculpasse, a Rude e demais confrades, que eu vou precisar sair para atender um telefonema de um colega que está necessitando falar comigo, ok? Boa noite a todos e muito obrigado. Bom, palavra. Boa noite a todos. Boa noite. Me ouvindo? Estamos ouvindo. Eu queria, como todos os outros, parabenizar o professor André por essa magnífica palestra e dizer que, para mim, foi uma aula magistral sobre cultura grega. E foi tão importante para mim como cultura grega, porque eu estou agora completando 44 anos de casado com a minha musa. E esta musa foi um presente de Deus. Inclusive, como ela está há 3 anos em cama hospitalar e se comunica muito pouco, na última vez que eu fui sair para a faculdade para dar uma aula,
ela olhou para mim, que ela conversa muito pouco, tem poucos momentos de diálogo, e fez uma cara de choro, já vai sair de novo? Eu digo, minha querida, eu vou lhe dizer uma coisa para você não ficar chateada. Olhar para ti toda noite antes de dormir é uma bênção de Deus, só comparável à alegria de olhar para ti toda manhã ao despertar. Que mulher linda, maravilhosa. Aninha, eu te adoro, mas só em 3 momentos. Ela regalou os olhos e disse, quando? Eu disse, ontem, hoje e sempre. Ela abriu um sorriso, me abraçou e me beijou, e eu nunca mais esqueci. E aí o professor André reforçou para mim esse presente que eu ganhei de Deus, que foi essa musa. Muito obrigado. Paz a todos e saúde. Muito bem, obrigado. Bom, o Ginfone está inflacionando o amor, hein? Tá isso mesmo. O Ginfone é... Bom, eu queria informar todos os confrades e confreiras e também o professor Roberto Precise que as palestras do professor André todas podem ser encontradas no nosso YouTube, na nossa página do YouTube da Sobrames. A doutora Ana Margarida grava. Então, doutor André, primeira palestra, Introdução à Divina Comédia. Segunda palestra, Literatura Saxã. Terceira, a História de Roma contada por Eutrópio. As Musas na Arte e na Literatura. 4 palestras estão lá na playlist, não é isso, Ana Margarida? Criadas exatamente palestra do professor André Bastos Gurgel, primeiro projeto cultural Sobrames 2021. Bom, quero agradecer ao professor André Bastos Gurgel pelas excelentes, não só de hoje, todas foram excelentes palestras, sem dúvida. Quero agradecer aqui em nome da Sobrames, tanto a Sobrames Regional do Ceará, como a Sobrames Nacional, como presidente que sou no momento, e dizer que nós temos outros projetos com o professor André, estamos conversando muito, e essa semana provavelmente nós vamos divulgar, não é isso, professor André? Um outro projeto, esse projeto é interessante, porque vai mexer com o bolso dos sobramistas, não é isso, André? Vai sim. Pronto. Esse vai mexer com o bolso dos sobramistas. Nós precisamos também, né, cultura, arte, mas temos que pensar no bolso do professor André. Vocês vão ver uma outra faceta do professor André, que é a face nessa área das finanças. Doutora Ana Margarida, a senhora pode, então, suspender a gravação. Vou agradecer aqui a todos que estão até esse momento e aguardando a comissão do Congresso na próxima semana, na próxima segunda-feira, para a nossa reunião semanal, e na segunda-feira do próximo mês, a nossa reunião ordinária da Sobrames. Convidar, para quem não fez a inscrição no nosso Congresso Nacional da Sobrames, o Congresso vai acontecer de 4 a 7 de setembro próximo, façam inscrição na página do nosso Congresso. Aqueles confrades e confreiras que ainda não encaminharam os seus textos, podem encaminhar ainda até hoje, ou até que horas, Marcelo? Você recebe? Tem que ligar o som, Marcelo. Teologia até às 5 da manhã, da madrugada. Pronto, até 5 da manhã, dá para escrever bastante até lá, agora que são 21 e 22, ficar a noite acordado dá para escrever muito, muito e passar para o Marcelo às 5 da manhã, porque ele também vai ficar acordado só recebendo nossos textos. Então, obrigado, boa noite, até a próxima, nosso próximo projeto cultural da Sobrames. Boa noite. Tchau, boa noite.